Oi pessoal, tá começando mais um Traduz aí. Eu sou o Wagner, professor de inglês aqui na Nova Zelândia, e hoje eu vou responder as suas perguntas sobre o IELTS. Que é um teste que todo mundo gosta. Mentira, é uma necessidade, né? Eu sei que todo mundo fica louco com essa prova, eu sempre recebo mensagens, eu preciso fazer a prova. Eu queria dar uma geral sobre o teste e sobre alguns outros testes que existem por aí, mas focando no IELTS. Bom, o IELTS é um teste que foca nas habilidades dos alunos para poder se comunicar em situações diferentes. Por exemplo, se você consegue ler, escrever, ouvir ao mesmo tempo na língua inglesa em um nível que seja adequado para a função que você quer exercer ou para o que você quer fazer. Vamos supor que você quer ir para a universidade, muitas vezes eles vão pedir uma nota, né, para o IELTS. Por exemplo, você precisa ter 6.5, que é o 6.5, para você poder se comunicar bem na universidade e não passar dificuldades. É um mal necessário, né, fazer a prova pelo seguinte motivo: isso vai mostrar para a universidade que você consegue se comunicar sem ter dificuldades durante o ano letivo. No exame, existem várias notas que você pode conseguir, de 0 a 9. Por que 9? Não me pergunte, mas foi o que a Cambridge decidiu como nota máxima. E você pode tirar a nota que for, e muitas pessoas dizem o seguinte: Eu não passei. Eu não passei no teste. Eu fui reprovado. Na verdade, isso não existe para o exame de Cambridge. O de IELTS, na verdade, né? Vamos corrigir aí. Por quê? O exame vai simplesmente dizer para você ou para a pessoa que vai receber o seu certificado, que você precisa comprovar o seu nível de inglês, que você consegue se comunicar até certa instância, até certo ponto. Essas notas que você recebe, que são os bands, como a gente chama, né? As bandas, que vão dizer para o seu empregador ou então para a universidade o quão bem você consegue se comunicar. Quando a pessoa tira geralmente 5.5 ou 5, ela tem um nível intermediário de inglês, então ela consegue se comunicar de uma maneira básica, mas consegue falar de contextos mais específicos, né? Alguns vocational courses, os cursos vocacionais, ou apprenticeship, que é no caso, sei lá, ser um carpinteiro, eletricista, talvez peça que você tenha uma nota nesta banda de 5. Para a universidade, como eu já tinha dito, seria 6, 6.5 ou até 7 se você vai fazer um PhD, ou até 8, né? O 9 é que a pessoa atingiu o nível avançado. É claro que existe uma diferença dos testes de Cambridge. IELTS, junto com o Conselho Britânico, tem uma empresa da Austrália que chama IDP, que eles organizam esse teste. Quando você for aplicar para a universidade, também há outros testes que você pode fazer, como por exemplo, ou até lembrando que também para residência, né? No país de língua inglesa. Aqui na Nova Zelândia, além do IELTS, tem alguns testes como o PTE, se eu não me engano, que é um outro teste da Pearson. Talvez a nomenclatura seja um pouco diferente, mas tem esse teste. E também tem o FCE, que é o First Certificate of English, que é da Universidade de Cambridge também, que testa de uma outra maneira o seu conhecimento. É assim: o quão bem você fala inglês, se você sabe gramática, se você sabe vocabulário, expressões idiomáticas e assim por diante. O IELTS, entanto, é dividido em dois. Nós temos o General English, que é o inglês geral, para o cotidiano, que é muitas vezes utilizado para quem vai aplicar para residência, e a nota não precisa ser muito alta, geralmente, se eu não me engano, 6.5 para todas as skills, ou overall, que é a nota total de 6.5. E o porquê que eu digo isso? Porque a gente tem o reading, nós temos o listening, o writing e o speaking, que são as habilidades que a gente utiliza na nossa primeira língua também, e é dividido por 4. Se sua nota geral for 6 ou 6.5, então muito provavelmente a instituição para a qual você aplicou para estudar vai te dar vai deixar que você estude lá.
né? Eu já fiz o exame 2 vezes, a primeira vez foi há 5, 6 anos atrás, e é um teste complicado porque não existe algo específico para você estudar, não é dito assim exatamente que é o que vai cair. Diferente de outros exames de Cambridge, como por exemplo o FCE. Tem um vocabulário que cai naquele teste, que é muito comum. Então você tem que estudar de tudo um pouco. Bom, e com isso tem a parte acadêmica, que é que muitas pessoas, o teste que muitos de nós fazemos para poder estudar aqui, que também pode ser usado para aplicar para residência. O teste é basicamente o mesmo, mas as pessoas que vão fazer, os test takers, né? Quem vai fazer o teste, o candidato, geralmente diz que o acadêmico é mais difícil, por causa do vocabulário, que cai na parte de leitura. Então, os alunos sofrem um pouco. Quem já veio de tem um background acadêmico, que já estudou descrevendo gráficos e assim por diante, vai ter facilidade. O exame funciona assim. Por exemplo, para mim, quando eu fiz o exame, eu já dava aula. Então, para mim foi muito fácil a parte de listening, a parte de speaking e assim por diante. Quanto mais prática você tem, mais fácil o exame fica. Então, vamos supor, se o inglês faz parte do seu cotidiano e você usa ele todos os dias, é óbvio que, e fala bastante inglês, o exame fica mais fácil, né? Porque você tem o costume. Claro que, não só falando, né, gibberish, falando um monte de asneira. Você tem que também ter a questão da gramática, da pronúncia, mas fluência é muito importante, né? Que é a pessoa que fala sem interrupções, como eu estou fazendo agora, ao invés de falar pausado. A gente também tem outros testes, mas eu acredito que o IELTS seja by far the best, um dos melhores pelo seguinte motivo. Tem muitos materiais e a Cambridge forçou muito a venda desse produto. E então todas as universidades, praticamente todas no mundo, aceitam esse exame. E aí, tá bom até agora? Sim. Ah, ótimo, dá pra falar tudo sobre a minha vida, sobre a gravidez, por que que eu tô aqui, o que eu quero fazer da minha vida, por que que o Rafael não me dá bola, por que que a Giovana derrubou o forninho, todas essas coisas. Eita, Giovana, você já assistiu esse vídeo, né? Você tá gostosa! Eita, Giovana! Mãe, o forninho caiu! Ah, é maravilhoso. Eita, Giovana! Falando sobre o exame, tem uma coisa muito importante, que é a questão do cash. Money, 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 money. Que money matters, e o teste não é um preço assim super acessível, né? A não ser que você é rico. Se for, por favor, me liga. Deposita na minha conta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É $385 neozelandeses nesta data, irmãos da terra, você que está assistindo, tá custando isso. Já no Brasil, tá em torno de R$900 ou mais. Seja o General English, seja o acadêmico, tá? O inglês geral ou não. O preço é o mesmo, o exame é o mesmo, em certas partes, que é o que a gente vai falar agora, sobre como é o exame. Então, a parte falando do General English e o Academic, os dois testes são iguais no quesito de compreensão auditiva e também na parte de speaking. Então, o teste de fala é igual, o listening é igual, então você pode fazer o teste na mesma sala que outras pessoas, não vai afetar nada, mas o reading é diferente, a parte de leitura, que é acadêmica, né? Se for, você vai fazer vai para a universidade, vai aplicar para um estudo, então você vai ter que fazer uma leitura acadêmica. O geral é o inglês geral também, e só assim do dia a dia, sobre coisas, vamos supor, sobre tráfego, por exemplo, também coisas do cotidiano, da sua casa e assim por diante. Porém, isso não quer dizer que o teste é tão fácil assim, porque como é dividido em 4 partes a leitura, o nível vai ficando mais complicado. Então, o vocabulário já é mais difícil, é mais complexo. Só que o acadêmico, os assuntos são mais acadêmicos também. Então, fica mais difícil de saber sobre... Você não precisa necessariamente entender, você não tem, na verdade, que saber sobre o assunto que está sendo discutido. Você simplesmente precisa responder as perguntas e
ver como você se sai, né? Assim, o quão bom é o seu inglês, sua compreensão de texto. O listening, assim como o reading, tem 40 questões. São perguntas diferentes, são tarefas diferentes. Vamos supor, a task 1 do listening são em torno de 1 a 10 questões. São de 1 a 10. E você tem que preencher um formulário, coisas assim simples que você faria no dia a dia. Então, quando a gente vai aqui, vamos supor, no banco, vai no post office, a gente geralmente faz isso, né? Preenche um formulário e tem as instruções. Até quando você entra no voo vindo para Nova Zelândia, você tem que escrever num papel o motivo pela sua viagem e assim por diante. É isso que está sendo testado. Mas também, além de ler e escrever, você também precisa ouvir o que está sendo dito no diálogo. Então é isso que o exame testa, o quão boa é a sua compreensão auditiva e as suas habilidades de comunicação. Porque ler, ouvir e escrever também é comunicação. Você está se comunicando de uma outra forma além da fala. Depois a gente tem a parte do writing, né, que é a escrita, que são divididas em duas partes. A gente tem se for o acadêmico, é um gráfico, né, que você tem que descrever, fazer um resumo dele, com até 150 palavras. E a parte de dissertação, que é um texto longo, que você vai falar sobre um assunto X, né, sobre problemas ambientais, você pode falar sobre problemas de educação, tecnologia, informação, mídia social e assim por diante. Eu não acredito que o exame seja diferente do inglês geral para o acadêmico na parte 2, porque é a mesma coisa. Talvez seja um pouquinho mais acadêmico o assunto, mas em geral é uma dissertação e você tem que falar sobre esse assunto e discuti-lo. Eu não sei muito sobre o assunto. Aí o que você faz? Você senta e você chora. Não, tô brincando. Você vai fazer o seguinte, você tem que encontrar exemplos e justificativas para a sua resposta que não necessariamente precisam ser verdade. Por exemplo, eu não sou professor de inglês, eu tô aqui, tô sendo gravado. Não, tô zoando. E você tem que justificar. O foco do exame é assim, o quão bom é o seu inglês. Assim, na verdade, eu até vou corrigir isso daí. Se você consegue se comunicar, até onde você consegue se comunicar na língua inglesa, tá? Isso não quer dizer que porque você tem um nível básico ou pré-intermediário ou o mínimo do mínimo, que você não sabe falar inglês. Você sabe até certo ponto. Assim como tem profissionais de outras, assim, a parte de idioma, a gente tem outras habilidades que a gente tem na vida real que a gente consegue fazer até certo ponto, né? E isso não quer dizer que você não é capacitado. Então a gente tem que lembrar disso. Até onde eu consigo me comunicar, seja na parte escrita, de fala, auditiva e leitura. O teste de speaking que dura entre 11 a 14 minutos. Tá, uma dica. Quanto mais o examinador tiver que ficar fazendo perguntas para você durante o exame, não é um bom sinal. O que eu quero dizer com isso? Se ele ficar puxando de você e assim, vamos supor, pergunta, where are you from? Você pode falar, I'm from Brazil, but I was born, I'm from São Paulo, Brazil, I lived there for 20 years, etc. Não vá tão longe, não precisa contar a biografia da sua vida, mas respostas curtas como yes, no, ou de uma frase que é bem pequenininha, can you tell me about your family, que é o que o examinador pode te perguntar, e você falar, I live with my mom, e acabou, né? Não é um bom sinal. Uma dica é, para a parte de speaking, eu diria que você precisa falar entre 2 a 3 frases. E isso você precisa praticar. Bom, gente, por hoje é só. Essas são algumas informações sobre o exame de IELTS. Eu peço que vocês compartilhem com seus amigos, porque eu sei que tem muita gente que precisa fazer o teste. Não se esqueça de deixar um comentário perguntando alguma coisa sobre o exame que a gente vai responder no próximo vídeo. E é isso. Espero vocês em breve. Bye, bye!